E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Debates. Estamos aqui mais uma vez juntos para debater assuntos extremamente curiosos, importantes e do seu interesse. Eu tenho certeza disso. E hoje você não perde por esperar esse debate que está imperdível, incrível, e você vai gostar muito de tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Antes, eu quero pedir para você que está chegando aqui, vir aqui embaixo, apertar esse botãozinho vermelho aqui, inscrever-se, e também do ladinho vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho aí também para ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui do Espiritualmente Debates. O Espiritualmente Debates é o novo quadro do Espiritualmente que vem para debater assuntos que muitas vezes são questionáveis, que muitas pessoas têm interesses sobre esses variados assuntos, e esses questionamentos eles são extremamente importantes, aqui onde nós abordamos pontos de vistas diferentes, mas que vai trazendo clareza para você e você vai tendo aí as suas próprias conclusões, você vai tirando suas próprias dúvidas e o mais importante de tudo é que você pode participar aqui do Espiritualmente Debates aí no chat. Então você tem um chatzinho aí onde você pode falar, você pode conversar, se você concorda, se você não concorda, com todo respeito, você pode falar à vontade, a gente quer ouvir sua opinião, a gente quer saber o que você pensa e você pode compartilhar aí aquilo que você acredita com todas as outras pessoas que podem de alguma forma até discordar de você, mas no final das contas é assim que funciona, não é verdade? A gente tá aqui num debate e a gente quer ouvir os pontos de vista diferentes de todos os participantes, de todos aqueles que estão aqui no chat, e também você pode ir embaixo aí no chat, você vai ver um cifrãozinho, você aperta esse cifrão e você ajuda a gente apoiando o nosso trabalho e a gente conta com a ajuda de você, qualquer valor que você puder ajudar, ajuda aí e vai ser uma bênção, tá bom? Lembra de curtir e lembra de compartilhar para mais e mais pessoas poderem estar aqui hoje nesse debate, que o tema é: em todo o sofrimento, existe um propósito em Deus? Será? Será que em todo o sofrimento existe um propósito em Deus? E para falar sobre esse tema, eu tô aqui com o pastor Igor Alessandro, que é da igreja Uma Palavra de Vida Church. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Douglas. Para mim é um prazer conhecer mais uma ferramenta, para esse reino de Deus. Deus abençoe. Muito bom, muito obrigado por estar aqui. É um prazer receber você aqui também. Eu tô com o pastor Luciano Scala, que é da igreja Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Douglas. Que Deus abençoe tua vida, todos que estão acompanhando esse nosso bate-papo. Que Deus abençoe o pastor Igor. É uma amiga, muito bom estarmos juntos mais uma vez. E vamos lá, vamos dialogar e quem ficar conosco, com certeza, vai aprender bastante. Com certeza! É isso, então. Hoje o nosso tema de debate é: em todo sofrimento, existe um propósito em Deus? Então, vamos pensar o seguinte: existem opiniões divergentes. Existem aqueles que acreditam que sim, e existem aqueles que acreditam que não. E, pastor Igor, o senhor acredita que sim? Acredita que não? Existe Sim. ou não? Não. Não. Pastor... Eu vim exatamente para defender o contrário. Olha aí. Eu acredito que sim. É o que eu vou estar tentando apresentar durante o programa. Muito bom, olha que coisa gostosa, né? E eles são amigos, tá, gente? Isso é o mais interessante de tudo. Vamos lá, então, pro nosso debate hoje. Eu vou começar aqui, com licença. Sim. Pastor Igor, e aí? Uhum. Em todo sofrimento, existe um propósito de Deus? Amém. Primeiro, agradecer também. Prazer estar mais uma vez com o pastor Luciano. Não quis queimar, a apresentação, Boa. mas muito bom estar com ele novamente. Um homem de Deus. Muito bom. Então, Douglas, esse assunto é um assunto realmente polêmico que gera muitas controvérsias, né? Uhum. E até mesmo pela Bíblia Sagrada. Eu creio sim que existe um propósito soberano sobre tudo aquilo que Deus faz. O Senhor, ele age conforme a sua soberania, conforme a sua onipotência, a sua onipresença, atributos incomunicáveis que fazem parte do Senhor. Mas falar que todo sofrimento, porque esse é o tema,
todo sofrimento existe um propósito em Deus, eu não consigo pensar que todo sofrimento... Claro que o Senhor age através do sofrimento, um sofrimento pedagógico para ensinar o pecador, ensinar o homem e a mulher. Então, assim, visto que nós, através da livre escolha, do livre-arbítrio, nós escolhemos aquilo que devemos ou queremos ou desejamos, né, seguir à frente. Nem tudo é um propósito do Senhor, né? Mas no decorrer do debate a gente vai falar a respeito disso. Mas, a princípio, é isso que eu queria colocar. Se todo sofrimento fosse realmente um propósito do Senhor, como seria? Então, logo, nem todo sofrimento que as pessoas passam justamente por causa das escolhas, eu não posso colocar que então todo sofrimento tem um propósito do Senhor. Muito Bem? bom. Pastor Luciano, o que você acha? Bom, não é um tema simples, Douglas, Pastor Igor. Não é um tema simples. Parece simples, mas quando a gente começa a pensar nessa problemática, a gente percebe que é denso falar sobre isso. Até porque existem pessoas que estão assistindo agora e que talvez elas estejam se perguntando, tá, mas e aí, qual que é o propósito de Deus nesse sofrimento que eu estou passando? Então, se nós olharmos, por exemplo, eu acredito que sim, que existe um propósito de Deus em todo sofrimento. Se nós olharmos, por exemplo, na história do povo de Israel, o povo de Israel foi um povo que eles sempre passaram por momentos difíceis. Sempre existiu provações, dificuldades. Em todos esses momentos difíceis, nós entendemos que existia um propósito de Deus. Ou para aproximá-los mais de Deus, ou um propósito pedagógico, ou até mesmo um propósito punitivo. Eu particularmente não acredito nessa noção de castigo que muitas pessoas acreditam, mas eu entendo sim que nesse sofrimento que o ser humano passa, que as pessoas enfrentam no seu decorrer da vida, existe um propósito de Deus. E nós devemos buscar exatamente isso. Eu acredito que isso traz até um conforto. Eu não estou sofrendo por acaso, eu não estou sofrendo, ainda que sejam pelas minhas escolhas, existe um propósito de Deus. E eu acredito que no final de tudo, é para me fazer alguém melhor, é para me aproximar de Deus. Então pode ser que você que está assistindo agora esteja se perguntando, qual que é o propósito de Deus nisso que eu estou vivendo? Deus, ele quer com certeza ter um encontro contigo. Nesse propósito, Deus pode se revelar e se manifestar para essa pessoa. E aí? Você acha que é isso mesmo? Como é que Eu acho, então, por isso que o pastor Luciano colocou muito, né, assim, categórico, e eu creio sim que Deus, como eu disse na primeira fala, que ele é soberano. Existe um propósito sobre tudo aquilo que ele faz. Mas nós não podemos descartar as nossas escolhas, né? A palavra do Senhor vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dizendo o seguinte, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nem existia sim um propósito, né, sobre o povo de Israel. O povo viveu realmente numa idolatria, num afastamento, numa apostasia. Então, a ferramenta que o Senhor usou como martelo de justiça foi justamente o Egito para trazer, como também o cativeiro babilônico. Então, o Senhor ele sempre agiu desta forma. Mas quando nós olhamos na vida, existem certas coisas que nós não escolhemos, que foi o caso de Jó. O sofrimento de Jó. O sofrimento de Jó, Jó não escolheu, não pediu e nem realmente estava preparado no sentido, né, para acontecer tudo aquilo. Foi um propósito de Deus para mostrar que a nossa fé em Cristo, melhor dizendo, em Deus, e é claro, pela fé em Cristo Jesus, deve estar acima de qualquer outra coisa, acima do dinheiro, acima das finanças, acima da família, acima, enfim. Ali foi realmente, até para as nossas vidas hoje, é um cuidado completamente pedagógico. Mas eu estou falando a respeito de escolhas no sentido do seguinte, um mau casamento, né? Uma escolha de uma faculdade, de um caminho ou em relação a algum vício, não existe um propósito de Deus. O propósito é que todos os homens se salvem. Né? Homem, eu estou falando da raça humana. Mas ainda assim, mediante a um erro de um homem, mediante a uma escolha de um homem ou de uma mulher, o Senhor pode agir. Só que a gente não pode confundir a ação de Deus com o propósito. E é isso que muitas pessoas realmente fazem esta confusão. É claro que é um tema
que a gente fica até amanhã aqui debatendo, né, pastor Luciano, Com pastor certeza. Douglas? Então, assim, o que eu queria colocar aqui nesta fala, né, defender essa tese é que, assim, existe a ação de Deus e o propósito de Deus. A ação de Deus é quando não existe um propósito e devido às nossas escolhas erradas, a ação de Deus é realmente, o Senhor age para nos trazer para perto dele, que foi muitos casos realmente bíblicos aí, né? Que nós vemos. O caso de Davi, principalmente, não havia propósito de Davi ficar realmente em um período de guerra no seu palácio, né, na sua varanda, avistar uma mulher, adulterar com ela, mas aí qual foi a ação de Deus? O Senhor transformou, né, e nós gostamos de falar muito isso, transformou uma maldição em bênção. Isso não era um propósito, mas foi uma ação divina. Então, assim, deixar muito bem claro até os nossos ouvintes aí que está realmente conosco, é assim, existe uma diferença, muito pequena, mas é uma diferença entre ação de Deus e propósito. Uhum. Pastor Luciano, o que o senhor acha? É nesse sentido, usando a fala do pastor, o exemplo que o pastor colocou de Jó. Jó é um dos exemplos que eu vejo mais claro essa questão do propósito de Deus. Se nós olharmos para o livro de Jó, o primeiro capítulo vai mostrar que Jó era um homem temente a Deus, que ele era um homem reto, que ele era um homem justo, que ele era um homem que sacrificava pelos seus filhos, e ele passa por um sofrimento. E o caso de Jó, ele é muito emblemático, porque não tinha um motivo aparente. Como de fato não tinha. Qual que era o propósito de Deus? O que Jó deveria aprender? Ou o que Jó estava fora da direção de Deus para passar por tudo aquilo que ele sofreu? Então percebe-se que no final do livro de Jó, Deus revela ali o seu propósito. Jó, no longo do seu sofrimento, ele não entendeu por que ele estava passando por aquilo. Somente no final ele pôde compreender. E o que ele declara no final? Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu tinha uma experiência com o Senhor muito longe, distante, mas agora te veio os meus olhos. Ou seja, agora eu tenho uma experiência profunda e real contigo. Então percebe que Jó, o sofrimento de Jó não foi um sofrimento que ele teve porque ele errou, porque ele saiu da vontade de Deus, não. Deus queria se revelar para ele. Nós temos um outro exemplo que é no livro de Jonas. E Jonas foi um homem que ele sofreu. Nós estamos falando de escolhas, né, de consequências. E Jonas foi um homem que sofreu as consequências dos seus caminhos errados. Mas percebe que ainda assim teve um propósito de Deus. Porque lá no final Deus se revelou para ele como um Deus de misericórdia. Se Deus ouviu a oração dos ninivitas, se Deus ouviu a oração dos marinheiros, se Deus ouviu a oração de todos aqueles homens que não conheciam ele, que eram pessoas de outros povos, como que Deus também não ouviria Jonas? Então eu percebo que nesses exemplos fica muito claro que ainda que eles tiveram, no caso de Jonas, uma escolha errada, equivocada, existia um propósito de Deus. Então, nesse caso, o senhor defende que sim, em todo sofrimento existe um propósito de Deus por conta justamente daquilo que aconteceu, por exemplo, com Jó, o que aconteceu com o próprio Davi, que você mencionou, com Jonas. o Jonas. Nesse caso, pastor, Então, como você enxerga isso? É por isso que eu falo, é uma linha muito tênue, né? Então, assim, no caso de Jonas, eu não vejo como um propósito do Senhor. Creio, como eu falei, que existe um propósito de Deus sobre todas as coisas, mas nem todo sofrimento é um propósito do Senhor. Pegando o caso de Jonas, né, qual era o propósito do Senhor? Que ele fosse realmente para Nínive para pregar, né, para trazer o arrependimento a uma nação ímpia. Né? E ele não quis justamente por causa daquela nação ímpia. O que ele fez? Ele fugiu do Senhor. Então ele sofreu. Qual era o propósito? Ir para Nínive. Mas o que ele fez, qual a ação que ele fez, que ele tomou, foi para Tarsis. Então ele teve que sofrer, né? É claro que o Senhor agiu, não por propósito, mas agiu. Já que Jonas estava no barco, ele foi realmente ali um servo do Senhor, uma ferramenta, um vaso do Senhor para ministrar. Mas assim, propósito de Deus era para ele estar realmente em Nínive. Mas ele fugiu. E por ele fugir, ele sofreu. Então o que acontece? O Senhor
Senhor teve que agir, até mesmo, né, um peixe grande, né, que engoliu realmente a Jonas e trouxe ele para o propósito. Levou para o propósito. Então, assim, existem duas coisas aqui que a gente precisa ficar muito, muito assim, clara e simples, assim, para as pessoas. Não é que é simples, não pode ser simples, porque é complicado, é denso, mas assim, de uma forma simples. O propósito de Deus era que ele estivesse em Nínive pregando. Ele não quis e por isso ele pagou realmente duras penas no sofrimento para que ele voltasse ao propósito. Eu creio que existe um propósito na vida de Jó, na vida de José, sobre o sofrimento, porque ele teve que passar por muitas coisas. Ele não escolheu, mas o Senhor agiu sobre a vida dele. Creio também em algumas fases da vida de Davi, realmente um propósito do Senhor. Só que aquilo que nós devemos deixar assim muito claro, que para a gente não confundir justamente a nossa escolha e o propósito do Senhor. Em Deuteronômio, tanto Deuteronômio capítulo 30 como também o 4, ele vai falar que o Senhor coloca dois caminhos, né? O bem e o mal, a morte e a vida. Então, qual é o propósito do Senhor? Que nós realmente estejamos obedecendo, sempre obedecendo ao Senhor, para que estejamos dentro de um propósito maior de Deus, para que nós não venhamos a sofrer. É claro que na sala pastoral a gente toma um lugar realmente ali de um servo do Senhor para aconselhar pessoas. Então, assim, se eu estiver falando muito, você me dá um toque aí. Então, o que acontece? Na sala pastoral é vários casos, né, pastor Luciano? Sim. É muitos casos. É caso de famílias, é caso... enfim, vários casos. E casos de sociedade, o que o senhor acha? Eu devo entrar em sociedade? O que você acha? Devo, né, namorar, casar? Quer dizer, a gente vai aconselhar. Nós nunca podemos falar assim, não. Nós vamos aconselhar. Mas, mediante alguns conselhos, nem sempre as pessoas escutam o pastor, na qualidade realmente ali de um servo do Senhor, para que essa pessoa não venha sofrer. E aí o que acontece? Qual era o propósito? Seguir pela via menos dolorosa, né? Pela via da aceitação, da obediência, né? Da direção do Senhor. E nem sempre a pessoa realmente aceita. E o que acontece? No caso de casamento. Olha, toma cuidado com isso, isso, isso. Ah, mas eu gosto e tal. A gente está vendo que não vai dar certo, mas a pessoa quer. Casa. Essa pessoa, no decorrer do tempo, dos meses ou até mesmo dos anos, vai trazer problema. Pastor, meu casamento e tal. Poxa, mas eu não avisei lá. Qual era o propósito? Não era esse. Mas ainda assim que você casou, um exemplo de casamento, ainda que você realmente aceitou casar, o Senhor é misericordioso para transformar essa situação. Era o propósito de Deus? Não, mas aqui que o Senhor vai fazer? Agir para que vocês vivam em harmonia. É isso que realmente eu vejo. Por isso que eu não posso, né, eu não consigo entender que todo sofrimento tem um propósito em Deus, né? Existe o propósito de Deus, mas existe o sofrimento pelas nossas escolhas. Logo, nem todo sofrimento é um propósito de Deus. Pois é, pastor Luciano. Então, nesse caso, o pastor Igor, ele defende que o sofrimento não é uma escolha de Deus levar as pessoas a passar para cumprir um propósito, mas ele acredita que as pessoas elas acabam sofrendo pelas suas escolhas. Isso, e um detalhe muito... O Senhor também usa o sofrimento para trazer. O Senhor pode agir sobre um sofrimento, mas nem todo sofrimento. Ok. Entendeu? Então, nesse sentido, né? Pra gente... Não quero ser Só tão... puxando os ganchos aqui pra gente poder... Sim. Para não ser tão maçante no caso de Jonas. Nós temos, por exemplo, Jonas depois sofrendo um naufrágio. Sim. Aquele naufrágio foi um sofrimento. Existiu um propósito de Deus naquele sofrimento? Alguém vai dizer, pastor, mas ele só sofreu porque ele fez uma escolha errada. Deus mandou ele para um lado e foi para o outro. A vida é assim, de fato. Nós fazemos isso. Sim, Deus manda a gente para um lado e a gente vai para o outro. Então percebe que no caso de Jonas, aquele naufrágio, aquela tempestade que veio sobre o barco, trouxe para ele um sofrimento. Sim, foi um sofrimento por uma escolha equivocada dele, uma escolha errada, mas Deus teve um propósito naquilo. Ele é lançado no mar e ele é engolido por um peixe, ele permanece 3 dias e Jonas vai falar, do ventre do inferno eu gritei. Então imagina o sofrimento dele. Sim. Deus não queria aquilo para ele. Eu imagino que Deus não tinha o desejo, mas naquele sofrimento, Deus fez algo. Deus operou. Deus teve um propósito
naquele sofrimento que ele passou. Então, assim, eu vejo também essa linha tênue que o pastor coloca, né? Nessa questão do sofrimento. Grande parte, não vou dizer que todos, mas a maioria do sofrimento nós causamos com as nossas escolhas, com a nossa alimentação, Sim. com os nossos vícios, com as nossas ansiedades. Nós somos causadores. E Deus é tão tremendo que Deus age nisso tudo. Certa vez perguntaram para Santo Agostinho. Tem uma obra dele chamada De Ordine. Sim. E nesta obra perguntaram para Santo Agostinho sobre a origem do mal. E a resposta que Santo Agostinho dá é que o diabo não criou o mal. Porque se o diabo criou o mal, ele tem poder de criar. E criar somente Deus cria. Mas se eu digo que Deus criou o mal, opa, aí nós temos um problema. Um problema lógico. Porque se Deus cria o mal, então existe algo mal em Deus? E qual foi a resposta que Santo Agostinho apresenta nessa obra De Ordine? Que o mal, ele surge. Ele surge dentro da ordem de Deus. O mal, ele surge no jardim. Na verdade, não foi Deus que criou, não foi o diabo que criou. Ele surge exatamente por essa questão do livre-arbítrio, que Deus deu a opção para o homem fazer as suas escolhas. Então o mal surge. E Deus é tão perfeito na sua ordem que ele se utiliza do próprio mal que foi criado para doutrinar e ensinar os teus filhos. Então até o mal que surge, ele não foge do controle de Deus e ele não foi um problema para Deus. Deus não colocou a mão na cabeça e falou, e agora? O que eu vou fazer? Preciso de um plano B. Não. Deus é conhecedor de todas as coisas e até esse mal que surge, Deus se utiliza para cumprir os seus propósitos. Eu acho isso muito bonito. Nesse caso, então, o mal, ele existe e ele tem um propósito. Então, em Isaías, o livro de Isaías, ele vai falar que eu crio o mal, né? O Senhor fala, mas esse mal não é o mal moral. É o mal das aflições, é o mal das fatalidades, enfim, é essas causas. Só que, assim, infelizmente, pelo homem caído, por causa do pecado, nós carregamos o mal moral. E esse mal moral não foi criado por Deus. Aí a gente entra, né, num outro assunto, num outro debate mais ferrenho. Mas a gente precisa entender o seguinte, que todos nós pecamos, segundo Romanos, e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Partindo desse pressuposto, nós devemos nos achegar a Deus para saber qual é o propósito. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que faz tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que tem vontade, tudo aquilo que anseia. Infelizmente também, sabe, fazendo negócios, muitas vezes com propósitos, muitas vezes não entendendo, negociando princípios bíblicos que não podem ser realmente negociados. E aí cai realmente em uma geração completamente corrupta. O que o Senhor faz? Como o próprio pastor Luciano disse, o Senhor ele age. Ele age para nos colocar em um propósito. Então, da forma que ele está agindo, como foi no caso, né, não vamos bater muito em Jó, mas como foi no caso de Jó, Jó sofreu e aí teve a ação de Deus. Como também foi no caso de Paulo, né? O Paulo ele era um perseguidor da igreja. O que o Senhor Deus tinha um propósito? É claro que tinha um propósito. Paulo sofreu demais, demais, mas sempre numa ação divina. É claro que depois da conversão, mas antes da conversão, o Senhor usou, né, de certas ações justamente para trazê-lo para mais próximo. E é tão interessante falar de ação e também de propósito, porque assim, em Romanos, capítulo 8, versículo 22, dependendo da tradução, né, diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Opa, está uma ação e um propósito de Deus. Essa é a versão que eu tenho aqui da Olive Tree, né? Mas tem outra tradução que fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que isso significa? O apóstolo Paulo está dizendo, porque ele entendeu assim, que por mais que a gente faça escolhas erradas, o sofrimento na mão de Deus é um ato pedagógico para ensinar o homem a voltar-se para o centro. Depender dele. Depender, né? E assim, olhar para o erro, se arrepender e aí realmente entra no propósito. Isso é fato. Mas assim,
eu categorizar e colocar como sabe, uma única visão de que o sofrimento, todo sofrimento tem um propósito de Deus, aí eu acho que vai um pouco mais além, porque a gente não pode esquecer da ação de Deus. E a ação de Deus está em toda a Bíblia. Qual era o propósito de Adão e Eva? Claro que o Senhor já havia matado o cordeiro desde a fundação do mundo, isso a gente já sabe. Mas qual era o propósito do Senhor? Né? Era que Adão viesse a pecar? Não, mas ele, infelizmente, comeu do fruto, desobedeceu, entrou a ação de Deus. Então o Senhor transformou tudo aquilo que era destrutivo para as nossas vidas, entregando o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sempre vai ter a ação e o propósito. É muito difícil, né? Mas se a gente analisar o que é ação, o que é propósito, a gente consegue realmente discernir muitas coisas, até mesmo sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas. Esse texto que o senhor mencionou, né, de Romanos 8, Sim. 28, diz exatamente isso, né? Todas as Sim. coisas É, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. sim. Nesse caso, a gente tem um texto que corrobora dizendo que todas as coisas Sim. cooperam para o bem Uhum. daqueles que amam a Deus e que têm segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas Todas. ruins que acontecem. Isso conforta, ô Douglas, isso me conforta, porque eu entendo que o que eu tô passando hoje, como pastor, como Uhum. pastor local de igreja, há mais de 20 anos pastoreando um lugar, isso me conforta, porque existem alguns sofrimentos que nós passamos, né, Sim. pastor? Por pastorear, por ser pastor Sim. local, que existem algumas coisas que nós passamos que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Qual é o propósito disso? Porque não é Uhum. que eu tô fora da direção, que eu tô fora da vontade, mas são sofrimentos que nós passamos. Sim. E o que me conforta é saber exatamente isso que o senhor colocou. As falas de Paulo, tudo coopera. E tudo vai trazer um propósito bom para nós. Sim. Coopera de forma positiva para nós. É fato que a gente não entende. João vai Uhum. falar lá no capítulo 13, versículo 7, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. O sofrimento é isso. Paulo foi é o exemplo talvez mais perfeito, no meu modo de Uhum. ver, do Novo Testamento. Paulo foi um homem que passou por muitas situações. Paulo chegou ao ponto de falar que ele tinha um espinho na carne. Sim. E que ele pediu para Deus tirar, e Deus falou assim, não vou tirar. Você vai ficar com esse sofrimento aí. Você vai ficar com isso porque existia um propósito. Qual que era o propósito? Paulo não se exaltar pelas excelentes revelações que ele tinha. Sim. Então eu vejo no exemplo de Paulo, existia de fato esse propósito. Ano passado eu escrevi um livro sobre as cartas de Paulo, fiz um apanhado das 13 cartas dele, e uma das coisas que eu apresento nesse livro é exatamente isso, o poder do sofrimento na vida de Paulo. E como isso tem a ver conosco, né? Nós que servimos a Deus, que procuramos ter uma vida na presença de Deus, como isso faz sentido para Sim. nós? Porque nós também sofremos e às vezes injustamente nós pensamos, mas tem um propósito de Deus. Muito bom. Eu vou trazer algumas perguntas que eu Sim. deixaria mais para o final, mas eu vou trazer agora porque eu acho que elas são pertinentes. Vou perguntar para o pastor Luciano, por exemplo, essa pergunta aqui, ó. Como é que você explica o sofrimento das crianças inocentes, como descrito em Lamentações 2:11? Se todo sofrimento tem um propósito divino, qual seria o propósito por trás do sofrimento desses inocentes? Então, esse é um dos nós que nós temos, né? Douglas colocou essa questão dessas crianças de Lamentações, mas nós poderíamos até expandir mais. Eu faço um trabalho na África, Douglas, eu ajudo com 200 crianças na África. Eu estive lá no passado e eu pude ver o sofrimento dessas crianças que comem ratos, né? Então a gente olha para uma situação como essa e nós falamos, meu Deus, qual que é o propósito? Se a gente for agora no Hospital do Câncer, eu estive lá alguns anos atrás numa ala de crianças, é muito duro. E de fato entra esse nó, meu Deus, como é que pode? Porque se Deus ele é bom, como que Deus permite crianças que são inocentes passarem por tudo isso? Daí nós entramos num dilema. Qual é o dilema que nós entramos? Que nem todo propósito nós compreendemos.
mas eu posso entender que existe um propósito de Deus, por mais que eu não entenda. Se eu tentar sentar aqui nessa mesa com vocês e em 1 hora tentar explicar essa problemática, eu vou estar sendo É. incoerente. Eu já fiz velório, o pastor já deve ter feito velório de bebezinho, recém-nascido. E aí, pastor, o que a gente fala para um pai, para uma mãe que sonhou 9 meses e aquela criança nasce, dura 1 semana e morre? Qual o propósito de Deus? Então, assim, existem propósitos que eu não entendo. Mas eu ainda assim acredito que existe um propósito de Deus. O que me faz entender isso? 2 textos. João 11, que é no caso de Lázaro, né? A morte de Lázaro. E João 13, 7. O que eu faço hoje você não entende. Amanhã você vai compreender. E aí, pastor? Então, Nesse caso de Lamentações. eu concordo, né, com muita coisa que o pastor Luciano está dizendo. Sei realmente da soberania do Senhor. Sei que ele está no controle e muitas vezes ele permite, como também entra com uma ação, sabe, tremenda para desfazer ou até mesmo, né, levantar pessoas, curar pessoas. Mas essa é a questão. Eu faço essa separação em relação à ação e propósito. Por causa do homem caído, muitas coisas nos sobrevieram, né, sobre a raça humana. Então a gente não pode, nós não vamos ter respostas para tudo. Só que eu até pensei que o pastor Luciano, quando ele falou assim, nem todo propósito, eu falei, ele vai concordar. A gente entende. E é verdade, nem todo sofrimento a gente vai entender. Por mais que nós venhamos a escolher coisas erradas, o Senhor, ele age. Eu não uso a palavra propósito, porque o propósito do Senhor é nos fazer melhores, né, para servir a Ele. Eu uso a palavra agir, né, ação de Deus. Né? Então, é isso que eu concluo. E assim, se a gente olhar por esse prisma, a gente cai em uma tradição rabínica judaica, que era a lei da compensação, a teologia retributiva, que ele sempre investigava quem pecou. Será que os pais? Será que os avós e tal? Então esse era o trabalho principalmente dos fariseus. Quando via uma calamidade, quando via uma situação, uma fatalidade, alguma coisa desse tipo, eles sempre queriam apontar quem pecou para que essa pessoa pudesse estar passando por isso. E na verdade, o próprio Senhor Jesus, né, no caso do cego de nascença, nem o seu pai, nem a sua mãe, mas isso está realmente para que manifeste a glória do Senhor. Essa é uma resposta que fica uma incógnita para quem não conhece a palavra. Mas o Senhor tem resposta para isso. Então, a única coisa que eu faço, concordo realmente, muitas coisas aqui, porque é bíblico, né, que nós estamos tratando. A única coisa que eu faço é dessa separação de ação e propósito. Mesmo na ação das escolhas erradas, o Senhor age para nos ensinar. Por isso que eu uso a palavra pedagógico. Mesmo nas escolhas erradas que nós, né, tomamos, infelizmente, o Senhor age não por um propósito, mas por uma ação corretiva, né, para nos ensinar, para nos colocar novamente no centro da vontade e logo o propósito do Senhor. Entendeu? Uhum. Pastor, Pastor Luciano, tem um texto bíblico aqui de Lucas 13, do 1 ao 5, que fala sobre as vítimas da torre lá de Siloé dos Galileus, que foram mortos por Pilatos, que diz assim, ó, como você interpreta a passagem de Lucas 13, onde fala sobre as vítimas da torre de Siloé dos Galileus que foram mortos por Pilatos, afirmando que eles não eram os piores pecadores, eles não eram piores pecadores do que os outros. Isso não sugere que nem todo sofrimento é uma punição ou tem um propósito divino? Essa fala é interessante, né? Todo sofrimento é punição? Eu entendo que não. Tá. Eu entendo que não. Eu entendo que em todo sofrimento existe um propósito de Deus. Mas nem todo ele, acho que foi até uma das minhas primeiras falas, nem todo sofrimento existe o caráter de Deus corrigir. Acredito que existe muito mais o caráter de Deus se revelar. O texto que o pastor citou, João capítulo 9, do cego, né? Por que ele é cego? Ele pecou Sim. com seus pais. Porque de fato existia essa compreensão da pessoa sofrer pelos erros dos seus pais, a pessoa sofrer
E Jesus foi lá e quebrou, falou: não, é para que a glória seja revelada através disso. E foi e curou o homem. Nesse caso, eu também entendo que nem todo sofrimento é a punição. Porque eu entraria em conflito com o texto de Jó, por exemplo. E Deus não quis punir Jó, né? Eu entraria em conflito também com o texto de Paulo, acerca do espinho na carne. Deus não estava punindo Paulo. Deus estava, de fato, fazendo com que Paulo permanecesse com seus pés no chão, equilibrado e naquela condição de humildade como ele sempre esteve. Por isso que eu não acredito que todo sofrimento tem um caráter corretivo, mas eu acredito que todo sofrimento é pedagógico, ele ensina. Uhum. Alguma lição Deus está nos ensinando. Isso em todo sofrimento de fato. Como o senhor enxerga esse texto? Eu aqui, também pastor? concordo com o pastor Luciano. Você vê como é que são as coisas. Assim, eu concordo que nem todo sofrimento é uma ação punitiva do Senhor, como foi o caso de muitos heróis da fé na Bíblia Sagrada. Mas eu creio que através também do sofrimento, o Senhor, ele age, não por propósito, ele age justamente para levantar realmente uma pessoa, né? Até para corroborar, Mateus capítulo 23, versículo 37, o Senhor ele diz assim, o próprio Senhor Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Quer dizer, qual era o propósito de Jesus? Qual o propósito do Senhor? Acolher o seu povo. Mas o povo não quis. O propósito era acolher. Como eles não quiseram, então agiu, e nós vemos na história, né, desde Gênesis até Apocalipse, o sofrimento do povo de Deus. O sofrimento, mas também a vitória. Então, assim, o propósito era que eles estivessem debaixo, mas a ação de Deus foi uma ação corretiva, né, uma ação não... Assim, puniu, mas também corrigiu. Mas eu não posso dizer que todo sofrimento é de caráter punitivo. Porque assim, o que Jó fez para ser punido? O que José fez para ser punido? Mas eu creio sim que todo sofrimento tem uma ação, sabe, completamente pedagógica, mesmo nas nossas escolhas erradas. Um lugar que não era para ter ido e, olha, e, sabe, nós temos ali o Espírito Santo que fala conosco, não, mas eu vou, amém. Acontece algo, nós aprendemos, vamos escutar mais a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Um casamento mal, sabe, poxa, agora aprendi, agora eu vou lutar pelo meu casamento. Um filho que, sabe, a má educação, né, agora está dessa forma, poxa, aprendi, eu deveria, né, educar melhor e tal, mas ainda assim eu vou lançar meu filho, né? Não, eu vou corrigi-lo, eu vou educar, não vou desistir. Então todo sofrimento gera em nós realmente aí essa ação. Até Paulo ele vai falar, né? Aqui no Romanos capítulo 5, versículo 3 e 7, que é célebre esse versículo, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência a esperança. Isso deve causar em nós, independente se estamos na presença, no centro da vontade, na escolha do Senhor ou não, deve causar em nós, né, o sofrimento, algo assim, sabe, pedagógico. Onde é que está o equilíbrio disso? Porque isso também pode dar margem, por exemplo, para uma forma das pessoas acabarem pensando que elas devem esperar o sofrimento como uma forma de, por exemplo, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Isso pode acabar trazendo para algumas pessoas, ou até mesmo alguns lugares, uma doutrina Sim, do sofrimento, né? Então, peraí, eu só vou estar vivendo o propósito de Deus se eu estiver sofrendo? Uhum. Eu só vou estar agradando a Deus se eu passar por esse sofrimento? Sim. Como é que você enxerga? E isso, infelizmente, tem criado muitas doutrinas, né, pastor? Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. É o ensinamento de Deus. É a intimidade com o Senhor. Nem todo sofrimento, por isso que eu estou defendendo, nem todo sofrimento é um propósito do Senhor.
Existem pessoas, vamos falar de doutrina, existem pessoas diante de certos ministérios que, infelizmente, o líder não é um bom pastor, é um pastor corrupto, adúltero e tudo. Não, mas estou no ministério sofrendo porque é propósito de Deus que eu vou levantar. Não, a gente precisa entender, compreender. Então, assim, cai muito nisso. Nem todos. A pessoa está sofrendo, é propósito de Deus dela estar debaixo, né? Porque nós estamos falando de ministério, peguei esse exemplo, debaixo de um líder que nem é íntimo de Deus, nem se arrependeu, ela está ali debaixo realmente de uma autoridade que não é uma autoridade que foi, né, que está pronta para dirigir um rebanho. Que sofrimento que essa pessoa está? É um sofrimento de Deus? Não, não é um propósito? Não, não é. Então, assim, nós vivemos em meio a uma geração que tem muitas Bíblias, né? Bíblias digitais, enfim, mas não leem, não querem aprender. Eu, como professor de teologia, quando a gente sempre está montando uma sala e tudo, começa aquele monte de pessoas. Quando nós começamos a ensinar e tudo, isso é em todas as classes, todas as faculdades, sempre tem aquela baixa e tal. Então, quer dizer, por quê? Porque aprender custa. Aprender leva você a admitir muitos erros, principalmente da Bíblia Sagrada. Leva você a se enxergar, a olhar para si, naquela visão introspectiva, para você saber quais são os seus erros. Né? Existem pessoas de 30, 20, 50 anos que servem ao Senhor, que quando começam a aprender, e agora não estou falando só de teologia, aprender, ser íntimo da palavra, da Bíblia que carrega, meu Deus do céu, se assusta, falando, eu não sabia disso. E aí é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que nós venhamos a conhecê-lo através da sua palavra. E conhecendo através da palavra, aí nós vamos estar realmente aí em uma balança, né, justa diante de Deus. Uhum. Então, pastor Luciano, o senhor não acredita que isso pode acabar se tornando uma doutrina entre algumas pessoas, acreditando que ela tem que sofrer e que o sofrimento é um sinal É a que ela está aprovação de com... Deus, né? Isso. É. E aí? Isso daí vai entrar em conflito com um pouco com aquela noção da teologia da retribuição e com a nossa atual teologia da prosperidade, onde nega o sofrimento e se você estiver sofrendo é porque alguma coisa está errada. Em pecado, Está em oculto. pecado, você não está sendo fiel É. e nem sempre isso é aplicável, né? Nós temos exemplos de homens tementes e fiéis e que sofreram praticamente sua vida toda. E também não significa o fato de você estar sofrendo de que você está sendo aprovado por Deus. É. Isso daí é porque você está agradando a Deus. Não. Isso daí é uma teologia também muito negativa. Eu acho que a palavra equilíbrio é a palavra que cabe nesse momento, né? Uhum. Nesse sentido. Então, assim, eu vou sofrer, o sofrimento é passageiro. Ele me ensina, ele deve ser pedagógico, né? Mas ele não é permanente. A vida inteira sofrendo não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, por mais que eu tenha um período de sofrimento, ele vai passar. É isso que nós pregamos na Sim. igreja. Esse sofrimento vai passar. E aquilo que não passar aqui, vai chegar um dia que ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Isso. Né? Então, esse sofrimento não é nem a reprovação e nem a aprovação de que você está certo. Nós devemos buscar o equilíbrio, nesse caso. Nesse caso que o pastor Luciano mencionou, pastor Igor, que é o fato de negar o sofrimento, né? Que é o que ele mencionou acerca da possibilidade, inclusive, de uma doutrina aí da teologia da prosperidade, você vai vencer, né? Que a gente tem visto hoje atualmente essa Sim. questão, né, de pessoas que trazem, né, vai dar tudo certo, você vai conseguir, e se tem alguma coisa dando errada, significa que Deus não está aprovando Deus ela. esqueceu, Deus né? esqueceu. A nossa igreja é uma igreja regional, uma igreja de bairro, um bairro também humilde. Então nós tratamos muito a respeito disso daí. Pessoas que vêm com uma vida sofrida, né? E a primeira pergunta que elas fazem para nós é o seguinte: pastor, olha, eu não aguento mais sofrer. Será que Deus está tendo prazer no meu sofrimento? E aí a gente vai estudar, vai aconselhar, vai, né, direcionar, até disciplinar no bom sentido para saber aquilo que aquela pessoa está fazendo. E muitas vezes partiram de escolhas erradas. Mas o que acontece? Hoje tem muita ênfase justamente nessas teologias
que infelizmente chegaram no Brasil na década de 90 para 2000, né? A teologia, teísmo aberto, teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo, em que o crente não pode ficar doente. Quantas pessoas, né, na época do Covid, né, falam, não, Deus é comigo, eu não vou pegar. Não, existe cristão que morre e vai continuar morrendo. Não tem nada a ver. Isso é o processo de uma vida, um processo de uma vida natural. Então, e tem frustrado muitas pessoas, a fé de muitas pessoas, e por isso as pessoas têm se esfriado, por isso existe então um espírito de apostasia, de afastamento de Deus, de olhar realmente o Senhor com outros olhos, daquilo que ele não é na realidade. Nós vivemos um tempo muito perigoso, e esse tema é muito específico, por isso que eu quero colocar aqui, eu separo propósito e ação, por isso que eu não posso bater esse martelo de que todo sofrimento tem um propósito do Senhor. Mas a gente precisa entender que o Senhor, ele age de todas as formas. Ele age. Se uma pessoa está sofrendo, que está fora da presença do Senhor, que não conhece a Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor pode alcançar essa pessoa, mudar a vida desta pessoa, né? Como também uma pessoa que se acha tão, né, o super-homem, mulher maravilha, e que não pode realmente passar por nada, o Senhor também ele abate o soberbo. Isso é palavra. Então o Senhor ele age da forma que ele quiser, da forma que ele desejar, né? Ele age no sofrimento, ele age por propósito, ele age. A ação de Deus ele é contínua na vida do homem e da mulher. Só que nós precisamos entender, e é aquilo que o pastor Luciano colocou, num equilíbrio, literalmente num equilíbrio. Uhum. Nesse caso, o senhor defende que nem todo o sofrimento ele tem um propósito. Tem um propósito de Deus. Tá. Por exemplo, o pastor Luciano mencionou alguns casos aqui que foram mencionados pelo senhor também, que o senhor não entende que houve, por exemplo, um propósito no sofrimento, né? Uhum. Pastor Luciano, como que a gente consegue encontrar, então, esse equilíbrio diante dessa definição do que é um sofrimento com propósito e do que não é um sofrimento com propósito na sua visão? Para mim é complicado definir, colocar isso, porque eu acredito que tudo aquilo que ocorre, existe um propósito de Deus. Eu acredito nisso, né? Tanto no sofrimento, como nas coisas boas que acontecem, como no nosso encontro aqui hoje. Eu acredito que em tudo vai existir um propósito de Deus. Um propósito direto e um propósito nas entrelinhas. Aqueles que eu não consigo enxergar. Aqueles que eu não consigo, aquelas conexões que depois a gente fala assim, meu Deus, como é que foi, né? Como é que eu consegui chegar aqui e eu precisei passar por isso, por aquilo? Então, para mim, é muito desafiante não entender essa relação de que tudo que ocorre existe um propósito. Aquilo que está lá em Eclesiastes 3, para tudo tem um propósito debaixo do céu. Então, é nesse caminho que eu entendo. Então, para mim, é muito desafiante não entender de que um sofrimento, seja de um inocente, ou seja, de um culpado, não exista um propósito de Deus. Uhum. Então, é interessante porque, assim, o pastor Luciano, como ele defende que todo propósito, todo sofrimento existe um propósito, para mim fica mais fácil a responder isso. Porque eu penso dessa seguinte forma, eu creio que Deus ele é soberano, só que a gente vai cair até mesmo num lado calvinista aí, né? então. Porque, e eu não quero bater nessa tecla, porque se eu pensar que todo propósito, todo sofrimento existe um propósito de Deus, vamos supor, então o Senhor ele decidiu, tudo ele já predestinado. sabia, tá tudo predestinado, sobre uma, né? Eu creio na presciência do Senhor. Existem coisas, por que é fácil eu responder? Através da escolha. Se eu escolhi algo errado fora do propósito de Deus, eu vou sofrer. Logo, esse sofrimento não é o propósito de Deus. Mas ainda assim que eu esteja sofrendo, pela misericórdia do Senhor, Ele age sobre a minha vida para que eu venha entender e logo seguir e entrar dentro do propósito do Senhor. Por isso que essa resposta eu tenho essa resposta, né? Deus me dá essa resposta. Porque se eu partir desse princípio, vamos supor, o Senhor
Senhor então decidiu que eu viesse com esse anel. Ele já sabia que eu... Não, aí nós vamos ficar completamente robotizados sobre uma teologia, uma sistemática até mesmo calvinista. E o Senhor, graças a Deus, nos predestinou sobre a sua presciência, sobre aquilo que nós iríamos responder a Ele, então Ele realmente agiu. Então, assim, o Senhor, Ele sabe que eu vou escolher coisas erradas, ele gostaria que eu não escolhesse, mas ainda assim que eu escolha coisas erradas, Ele age para me levar para o propósito. Entendeu como é a resposta? Fica muito mais claro em relação a isso. Porque como eu vou falar para uma pessoa que está passando por um sofrimento tão terrível e não consegue realmente sair de um sofrimento causado por ela, dizer, olha, o Senhor tem um propósito nisso daí. Não, eu vou ajudá-la a sair, a se corrigir, se arrepender, mudar realmente a sua mente, mudar, né, como o apóstolo Paulo diz, né, transformai-vos as vossas mentes. Então, transformar aquele coração para que ele viva o melhor de Deus, o propósito de Deus, né? Não ficar realmente sofrendo. É isso que nosso trabalho, como, né, e o próprio Senhor faz isso. O que ele faz? Ele traça 2 caminhos, a bênção e a maldição. Se nós escolhermos a maldição, nós estaremos caminhando fora do propósito do Senhor, iremos sofrer, mas a partir do momento que entendemos que devemos realmente saber que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, entramos em um propósito do Senhor. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer acerca desse tema, acerca desse assunto? Vocês acham que todo sofrimento tem um propósito? Sim? Não? Qual a opinião de vocês? Eu acredito que vocês que estão aí assistindo e estão acompanhando devem ter suas opiniões e, obviamente, estão aí no chat falando, apontando os seus questionamentos, suas dúvidas, e provavelmente há pessoas que concordam, há pessoas que discordam, mas o mais interessante disso tudo é que nós temos opiniões diferentes que estão embasadas no mesmo texto bíblico, né? Então nós temos ali a Bíblia Sagrada, onde a gente se detém, aonde os textos bíblicos eles trazem a revelação que a gente precisa da vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, qual é a sua opinião? O que você acha aí, lendo a sua Bíblia, entendendo tudo aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra? Nós temos aqui 2 visões que, em partes, elas concordam, em partes, elas discordam. Mas o ponto é, nós temos aqui alguém que está certo, alguém que está errado? Aí essa é uma coisa que eu vou deixar para vocês falarem aí, vocês discutirem, porque o nosso debate de hoje está encerrando. E eu gostaria muito que você pudesse participar aqui e também você pudesse acompanhar cada um dos nossos participantes. Então eu vou deixar aí que os nossos participantes eles façam as considerações finais e tragam o seu ponto de vista final para que então a gente possa encerrar esse debate de hoje. Vou começar aqui pelo pastor Igor. Pastor, o que o senhor gostaria de falar para a nossa audiência que está assistindo, olhando naquela câmera ali? Bom, eu gostaria de agradecer esse tempo que nós tivemos aqui, crescendo na graça e no conhecimento. Pedir a você que está nos escutando, nos assistindo, entender que nem todo sofrimento existe um propósito, Senhor, por causa das nossas escolhas, mas ainda assim, se porventura você escolheu um caminho que não era de Deus, que está te trazendo dor, que está te trazendo sofrimento, que está trazendo aquela angústia no seu coração, existe um Deus poderoso e fiel que pode mudar a sua história. Ele pode te colocar, agindo o Senhor através da sua graça e misericórdia, te colocar num propósito do Senhor. Até porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que Deus abençoe, agradeço Douglas, agradeço o pastor Luciano mais uma vez, é um homem de Deus, já sempre gentil, e eu espero ter contribuído aí para o reino do Senhor. Pastor Luciano, olhando para aquela câmera lá, o que o senhor tem a dizer para a nossa audiência? Legal, primeiramente eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite, é bom estar aqui, conhecer uma nova casa, estou à disposição, quando precisar estarei sempre pronto para atendê-los. Quero agradecer ao pastor Igor também, sempre muito gentil e educado. É bom debater com pessoas assim, que são inteligentes, que entendem, né?
E nós temos pontos de vista diferentes acerca deste assunto. E é por isso que nós estamos aqui debatendo. Eu acredito que você que está assistindo agora, acompanhando e que assistiu a nossa conversa, pode ser que você esteja passando por um momento difícil na tua vida. Todos nós estamos sujeitos. E o sofrimento, ele não representa, já falei isso aqui, não representa nem a aprovação e nem a reprovação. Talvez você está passando por um sofrimento que você não entende. E você tem se questionado, por quê? Por que na minha casa? Por que com um filho meu? Por que numa situação que estava tudo indo bem? Existem muitos momentos difíceis que nós não temos a resposta. Mas vai chegar um dia, lá na frente, talvez, você vai compreender que em tudo isso existia um propósito de Deus. Eu acredito sim, que tudo aquilo que acontece conosco, tantas coisas boas como as coisas difíceis, existe um propósito do Senhor. Se hoje você não está entendendo, fique em paz. Ou Deus está te ensinando, ou Deus está te lapidando, ou Deus está simplesmente te tornando uma pessoa melhor. O sofrimento tem essa capacidade de nos tornar uma pessoa mais humilde, mais humana, mais cheia da presença de Deus. Então, se você está num momento difícil, se apegue em Deus. Não desanime, essa luta ela vai passar e já já você vai estar vivendo um novo tempo de Deus na tua vida. Que Deus abençoe, guarde essa palavra no teu coração, para você me conhecer, para você conhecer os trabalhos que eu realizo, trabalhos nas ruas de São Paulo. Nós ajudamos moradores em situação de rua, ajudamos crianças na África, tem um trabalho com dependentes químicos. Se você precisa de ajuda, entre em contato comigo pelo meu Instagram, Luciano Scala, e vai ser um prazer conversar contigo. Muito bom. Pastor, onde é que o pessoal te encontra nas redes Isso aí. sociais? No Instagram, @PR Igor Alessandro. Nós temos também o canal da nossa igreja, Uma Palavra de Vida Church. Você que também tem o Spotify, eu fiz um compilado de todos os livros do Novo Testamento, explicando ali, não é como o Cid Moreira, né? Não é lendo, mas é explicando a cada livro do Novo Testamento para edificar a sua vida. Deus abençoe. Muito bem! E você que está aqui acompanhando o Espiritualmente Podcast, ainda não se inscreveu aqui no Espiritualmente Podcast, você pode se inscrever. Vem aqui, aperta o botãozinho vermelho e se inscreva. Acione o sininho para ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. E você que ainda não fez a sua inscrição, você que ainda não participou do nosso processo para viagem que nós iríamos realizar no ano passado para Israel, você agora tem a oportunidade de fazer parte da nossa viagem, que agora é Israel e Egito, juntamente com o professor Luiz Saião, onde você vai ter a oportunidade de conhecer lugares incríveis e você vai ter uma oportunidade, conforme o professor Luiz Saião fala, de ter uma experiência com a Bíblia em 3D, né? Então você vai estar lá, você vai ver, você vai experimentar aqueles lugares que você estava acostumado a acompanhar apenas na Bíblia. Então você vai conseguir acompanhar a partir dessa viagem. Para você poder participar, aponta aí o seu celular para esse QR Code que está na tela, ou então clica no link que está na descrição aqui do nosso debate, e você vai cair lá dentro do site do pessoal da Biblos Viagens, e você vai ter todas as informações que você precisa para que você possa vir participar dessa viagem incrível, juntamente com o professor Luiz Saião. Então você vai ter todas as informações terrestre, aéreo, hospedagem, tudo que você precisa, o pessoal vai orientar você lá, tá bom? Lembra de deixar o seu like aqui e também compartilhar para mais pessoas esses debates que tem sido uma bênção, que tem sido profundo, com muito conhecimento e que provavelmente vai ajudar muitas pessoas a tirar muitas dúvidas ou deixá-las com mais dúvidas para que elas possam buscar mais informações e mais conhecimento, tá bom? Foi um prazer ter estado com vocês aqui hoje. Obrigado, pastor Igor. Eu que agradeço. Obrigado, pastor Luciano. Estamos encerrando mais um Espiritualmente Debates e foi um prazer ter todos vocês aqui. Um beijo no coração de todos. Até o próximo. Tchau!